Shabbat Shalom para todos neste sábado maravilhoso. Então não deixe de falar de onde você está falando, para que tão prontamente possamos falar. Hoje nós vamos falar sobre o que irá acontecer, enchentes fortíssimas, vejo famílias, separando famílias, desgastando também relacionamentos, ataques afetivos fortíssimos ao norte, grau 12 da Amazônia, tá, gente? Aproximadamente acima do Equador, da linha do Equador. Então temos que prestar atenção bastante nessa situação que irá acontecer. Enchentes fortíssimas, água de rio. Sinto mais água de rio, algo nesse sentido. Não deixe de dizer de onde você está falando e colocar água de rio que pode levar a lama, muita coisa, tá, gente? Acredito, isso irá acontecer. Conforme a gente está sentindo, é o que irá acontecer. Conforme eu disse, não dá para ficar aqui fazendo alegorias, porque isso aqui é muito sério, né, gente? Então nós vamos falar agora que eu fui ouvindo, as pessoas falam que não se deve ler a palavra sem estar com o pano. Não terás no teu bolso peso diverso, em grande ou pequeno. Não terás a tua casa diversas e faz umas grandes e outras pequenas. Peso perfeito e justo terás, e faz perfeitas e justa terás, para prolongue os teus dias sobre a terra, e o eterno teu Deus. Porque a abominação é o eterno teu Deus, todo aquele que fizer isto e aquele que fizer falsidades. Então nós entendemos que isto aqui tem a dizer sobre o Torá, sobre o êxodo, ou seja, o êxodo do Egito, que se fez aonde os egípcios odiaram Amaleque. Então essa passagem aqui da passagem de Tetzel diz sobre odiar Amaleque. Amaleque foi uma pessoa terrível. Por quê? Porque em Deuteronômio e Êxodo no Deuteronômio ele colocou várias pessoas. Os Amaleques o Amaleque vem da família de Esaú e Jacó. Então de uma serva que nasceu Amaleque. Então Amaleque, os amalequitas tornaram-se os grandes adversários dos israelitas no deserto. E eles fizeram grandes campanhas, muitas delas negativas, contra o povo e contra saques e tudo mais. E Amaleque estava envolvido nisso. Então Amaleque, numa passagem de Deuteronômio, que eu vou botar no ensaio, que agora eu não me recordo, ele pegou o povo mais fraco que estava com convalescente, os idosos e doentes, e veio a saquear e matar os idosos e doentes. Então Deus lança sobre ele uma grande pestilência e maldição, que seria que seu reinado seria destruído sobre a terra. E praticamente foi, porque não se tem hoje descendentes de Amaleque, não existem mais. Tivemos também em Refete a guerra, que houve-se entre Moisés e Jacó, que eles sobem a montanha, e Josué, eles sobem a montanha e tiveram que segurar o braço de Jacó, porque toda vez que o braço e o cajado de Jacó descia, os amaleques venciam. Então seguraram na montanha o braço de Moisés para que eles pudessem vencer e prevalecer. E assim foi a guerra, não uma guerra física, uma guerra espiritual, que essa é uma guerra espiritual com Amaleque, porque eles eram inúmeros, eles eram beduínos e atacavam o sul de Israel. Então esta é uma guerra muito forte. Então os inimigos que Israel teve foram inimigos espirituais, inimigos que não se sabiam por que estavam fazendo aquilo tudo com o povo, mas estavam definitivamente querendo destruir a família, destruir o propósito daquele povo que estava ali. E esse era o propósito dos amalequitas, destruir o povo de Israel. E Israel prevaleceu. Também teve com a guerra com Davi, aonde ele entra no palácio de Zivax, que eu vou pesquisar mais, e lá ele tenta tirar as mulheres, rouba as mulheres de Davi, e Davi corre a peleja deles e destrói eles. Então eles foram um povo banido. Desde então que eles se meteram, desde o Êxodo ao Números, se meteram contra os povos de Israel, eles se condenaram a si próprios.
Então, no Torá proíbe rigorosamente odiar o Egito e os que subjugou durante 210 anos. O Torá em ensinamentos éticos não perderam a atualidade, apesar dos progressos das civilizações modernas e das doutrinas sociológicas nas ordens categóricas das duas vezes do Êxodo e de Deuteronômio. Odiar Amaleque, então não se pode, mesmo tendo Amaleque feito isso tudo, nós não podemos odiar Amaleque, que isto tudo, segundo o Torá e segundo os ensinamentos, foi um propósito de Hashem, para que todos pudessem ser experienciados na sua fé. Então Deus, quando você está com uma batalha com muitos inimigos e esses são saqueadores, você só tem uma personalidade a requerer neste momento. Significa que você só pode ir até Deus. Então, neste momento, quando você foi até Deus, você provou a sua fé naquele instante ali. Então, isto serviu para manter o povo vivo, a fé de Moisés. Levanta o braço, desce o braço. Isto tudo está intrinsecamente ligado ao propósito divino e ao propósito do Mashiach também. Tudo que se pode ver aqui, das batalhas, das provações, hoje nós temos a consciência e não podemos chegar e dizer que só existe isto em mundos virtuais, porque não existe isso em mundos egípcios. Não podemos acusar os egípcios de 210 anos de escravidão. Não podemos, se existisse algum amalequita, hoje nós não poderíamos acusar esse amalequita, seria errado. Então o Torá diz isso, é errado acusar aquele que proporcionou a libertação, a evolução de Israel, que Israel não retrocedeu, só avançou. Então isso tem um propósito divino, um propósito de Deus, ou seja, avançar por sobre todos os adversários e chegar lá na frente você cumprimentar o seu adversário, porque ele na verdade foi um grande ensinamento a você. Ele ensinou a arte da guerra, da paciência, da oração e da fé. Isto tudo não tem preço. Você só consegue o treinamento você treinando. E este foi o maior treinamento de Moisés no deserto, aonde ele teve que enfrentar os amalequitas, levantava o braço e Moisés ficou na guerra. Não, era um idoso. Ele foi para a montanha e deixou Josué lutando. Josué também percebeu que era uma guerra espiritual, vai para a montanha junto com Moisés. E lá ele levanta o braço e abaixa o braço de Moisés junto com Arão, para que ficou o pôr do sol inteiro com o braço aberto. E assim Israel prevaleceu. Então, nessa questão nós podemos entender a força e a magnitude do poder de Israel, de nunca recuar, sempre avançar. É promessa, Israel vai vencer? Vai. Todas as batalhas, inclusive as atuais. Então, não se preocupem, porque Israel vai vencer. Todas as batalhas, inclusive hoje, as atuais. E isto tem a ver com o poder, tem a ver com o cajado. O cajado é aquele que conduz. O cajado é o braço estendido. O cajado que ele levantou é o braço dele, é o alongamento do braço dele. Então, nesse sentido, o braço dele era muito longo. Então, o que isso quer dizer? Que ele era um pastor de ovelhas que ganhou a posição de liderança. Não importa a sua posição, quanto mais minimalista você for, mais forte diante a Deus você está, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que faz brotar o pão da terra, toma agora nas suas mãos as pessoas que estão doentes, estão convalescidas, estão passando por situações ruins, estão com guerras, estão nas fomes, estão nas destruições. Adonai, nosso Deus, nosso Pai, faz cumprir o sábado hoje de todas as pessoas, que as pessoas se lembrem do Sabá, Shalom, e que possam colocar as suas preces em primeiro lugar. Isso nós te pedimos em nome de Adonai. Obrigada, gente.